Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Especial. Que bom te receber uma semana a mais para continuar estudando a palavra de Deus. Estamos estudando a lição bíblica A Luta contra o Pecado. E hoje vamos estudar a lição 6. Vamos estudar um pouco mais sobre o pecado da luxúria. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero pedir para que você possa já compartilhar esse programa para mais pessoas, envie o link, deixe o seu like, comente aqui também. Toda essa interação é muito importante para que o canal da TV Viva a Promessa continue crescendo. E lembre que também você pode se tornar um amigo da missão. Você pode contribuir com a TV Viva a Promessa para que a gente continue produzindo os programas que tanto abençoam a tua vida e a sua família. Bom, para a lição de hoje, temos aqui o pastor Eleilton Freitas. Pastor, muito bem-vindo à Escola Bíblica Especial. Amém, pastor Santiago. Graça e paz para você, graça e paz para todos os nossos irmãos, irmãs, amigos, as pessoas que acompanham a Escola Bíblica Especial. É uma alegria poder participar mais uma vez desse ambiente para podermos conversar um pouco sobre esse tema da lição de hoje, que é muito importante. Legal, pastor. Realmente, é um tema bastante interessante, né? O subtítulo aqui da lição é Luxúria Vivendo pelos Prazeres. Eu acho que é um tema muito relevante, né, para esse tempo que a gente vive. E eu queria te perguntar, o que a gente vai encontrar nessa lição de forma específica? O que vamos estudar? O que podemos esperar, né, nesse estudo de hoje? Então, como você colocou, eu penso que esse tema ele é importante mesmo se nós pensarmos um pouco no nosso mundo, na cultura, no nosso tempo. Realmente, nós vivemos um tempo em que muita gente vive para satisfazer os seus prazeres, as suas vontades. E, especialmente, prazeres aqui com essa conotação mais relacionada ao sexo, que é basicamente o que nós vamos estudar. Então, a proposta dessa lição é a gente entender biblicamente o que é luxúria, como nós podemos definir essa palavra e o que a Bíblia diz a respeito desse pecado, né? Como entender, como vencer, né, esse pecado chamado luxúria. Então, a proposta da lição são aí nessas duas direções: entender o que é e como a gente enfrenta, como a gente combate esse pecado chamado luxúria, que é um pecado muito comum no nosso tempo, infelizmente, mais do que a gente desejaria. Né? Realmente é um dos pecados que é possível visualizá-lo com certa frequência. E é importante também falar sobre ele, né? Porque eu acredito que é um pecado que está muito presente, igual você falou, mas assim que às vezes é tão difícil, né, conversar sobre isso, confessar esse tipo de pecados, entender, né, o que a palavra de Deus nos ensina para o arrependimento, né, para a transformação em relação a ele, não? Exatamente. Na verdade, nós estamos tratando de um tema que eu diria que ele é um tanto quanto um tabu ainda para muita gente. Porque quando a gente fala de luxúria, nós vamos falar sobre a teologia do sexo, sobre o que a Bíblia Sagrada fala sobre o sexo. E eu penso que, infelizmente, nós falamos muito pouco sobre esse tema na igreja. Sim. Geralmente, quando tem um ou outro encontro de casal, aí de repente entra nesse tema, mas acho que fora desses ambientes, nós falamos muito pouco a respeito disso. Isso acaba fazendo com que as pessoas tenham um pensamento equivocado a respeito do que a Bíblia diz sobre o sexo, e aí as pessoas acabam tendo opiniões antagônicas. Alguns acham, colocam muito peso sobre o sexo e entendem de maneira equivocada, colocam pecado onde não há pecado, né? E, do outro lado, existe a banalização completa. Você não fala, então é banalizado, que é o que a gente vê na sociedade e que, infelizmente, um tipo de cosmovisão que acaba também influenciando muitos cristãos. Então, é importante falar sobre esse tema, sem medo, dizer o que a Bíblia Sagrada diz a respeito desse tema, para que a gente não incorra no erro
né, de não ir para nenhum desses dois extremos, né, negando aqui, né, dizendo que tudo é pecado, ou banalizando completamente e não indo também para cometer o pecado da luxúria. Né? Exatamente. Eu queria já ler aqui, pastor, o versículo base da lição bíblica, antes de entrar na primeira pergunta, que é o texto de 1 Pedro 4, versículo 3, que fala: no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Texto bem leve, né? Bem leve, é. Mas a primeira pergunta da nossa lição, pastor, diz assim: de que forma a normalização da luxúria em nossa cultura tem influenciado os pensamentos e a maneira como se enxerga as pessoas, inclusive entre cristãos? Ok. Bom, vamos começar pensando no significado de luxúria. Se fôssemos considerar apenas de maneira etimológica, a raiz dessa palavra, que vem do latim, ela diz respeito a algo em excesso, em abundância. Então, daí a ideia de comer em abundância, de excesso de dinheiro, né? Ou o desejo sexual desenfreado. Então, a luxúria até foi usada nesses outros sentidos, só que, com o tempo, ela foi ganhando e ficando mais restrita a essa ideia relacionada ao sexo. Né? Então, luxúria é o desejo intenso e descontrolado, frequentemente associado com o prazer sexual. Então, na lição bíblica, a gente nem aborda essas outras questões relacionadas à gula, a dinheiro, né? Até porque existem lições que vão tratar exatamente desse tema. Então, luxúria aqui está restrito. A gente fez um recorte pensando apenas nessa questão. Desejo intenso e descontrolado por prazer sexual. Né? Infelizmente, existem pessoas que fizeram do sexo o seu Deus, que fizeram do desejo sexual o seu Deus. Né? Gente que, o pessoal até brinca, né? Gente que só pensa naquilo, né? Que só pensa nisso. E esse pecado da luxúria, ele pode ser desdobrado em vários outros pecados. Pornografia, masturbação, adultério, fornicação, até pecados da área sexual ligados à homossexualidade, e também vai ter uma lição sobre isso, então nós nem vamos entrar muito nessa questão, mas tudo isso são pecados relacionados à área sexual. Então, luxúria envolve todos esses pecados ligados à área sexual. E, infelizmente, nós estamos vivendo numa cultura, num tempo em que a luxúria é apresentada de maneira escancarada nos meios de comunicação. Há um incentivo para que as pessoas pensem constantemente em sexo e num sexo distorcido, né? Em sexo, mas ligado a esses pecados que eu acabei de mencionar. Por exemplo, na televisão, a pessoa vai vender um carro e coloca uma mulher seminua para fazer a propaganda do carro. Qual a relação? Qual a relação? Por que colocar uma mulher seminua para fazer a venda de um carro? Acho que o que é mais comum é propaganda de cerveja. Geralmente, quase toda propaganda de cerveja que aparece tem lá uma mulher seminua também para fazer a propaganda de cerveja. Enfim, às vezes não tem absolutamente nada a ver, mas se coloca lá pessoas com pouca roupa para fazer propaganda disso ou daquilo. E aí o que acaba acontecendo? Né? Acho que a pergunta fala assim, o que essa normalização da luxúria na nossa cultura tem influenciado na maneira como a gente enxerga as pessoas, inclusive cristãos? Toda essa banalização incentiva-nos a enxergar o outro apenas como um objeto. Acho que esse é o ponto. Uma pessoa que é dominada pela luxúria, ela já não consegue enxergar o outro como alguém criado à imagem e semelhança de Deus, que precisa ser respeitado, que precisa ser honrado. Você só consegue enxergar o outro como objeto do seu desejo. Então, você olha para o outro e já enxerga uma coisa ali, um objeto para te satisfazer sexualmente. Então, infelizmente, essa banalização do sexo
normalização da luxúria na cultura faz com que nós tratemos as pessoas como coisas e como objetos da nossa satisfação. Uhum. E eu acho interessante, né? Porque às vezes é tão sutil, né? Igual você falou, televisão, mas hoje talvez você encontra adolescentes ou pessoas das gerações mais jovens, né? Que talvez não consomem, né, a televisão, mas sim são muito ligados a séries, a filmes, as várias plataformas de streaming, né? E você encontra, assim, que são poucas as séries, poucas os filmes que você não encontra essa tendência sempre de ter cenas de sexo, às vezes explícito, às vezes na sensualidade, mas de alguma forma tudo estimula para que a pessoa constantemente esteja pensando nisso e desejando isso, como você falou. Não somente por uma questão natural, né, e bíblica e equilibrada que a gente encontra na palavra, mas sim para ver a pessoa como um objeto, né? Isso acaba afetando, pastor, eu queria te perguntar, acaba afetando a forma em que as pessoas se relacionam, porque aí, se a gente olha, se a gente enxerga as pessoas como objetos e não como pessoas integrais, que têm valor, que são pessoas, né? Uhum. O que acontece quando, de repente, a gente tenta se relacionar com uma pessoa, construir uma família, construir um casamento, por exemplo? As amizades, afeta esse tipo de relacionamento ver as pessoas como objetos? Com certeza afeta, porque se eu vejo alguém como objeto e essa pessoa não está mais me satisfazendo da maneira como eu acho que eu deveria ser satisfeito, eu simplesmente descarto. Uhum. Eu simplesmente descarto. Então, com certeza, toda essa normalização da luxúria e essa coisificação das pessoas também tem contribuído para aumentar o fim de relacionamentos, né? Para aumentar o número de divórcios, porque é isso. Se o outro é uma coisa, ele pode ser descartado. E, infelizmente, a gente tem visto muito isso. Você estava comentando aí sobre séries. Hoje é muito difícil você colocar a família para assistir uma série junto, ainda mais se você possui filhos pequenos, porque mesmo olhando a classificação indicativa do filme, ainda assim, às vezes tem cenas de nudez. Algumas vezes a gente já foi pego de surpresa. Você está assistindo, aí de repente aparece a cena, e aí o que você faz? Você está ali com a família, então fica aquele momento meio constrangedor. Sim. Eu acho que é por isso que está uma onda grande agora nas igrejas, o pessoal querendo assistir dorama, né? Porque o pessoal diz que os doramas não tem esses conteúdos sexuais apelativos, né? Parece que é um pouco diferente, mas é impressionante como a gente às vezes é surpreendido. Isso prejudica demais os relacionamentos. Um pecado ligado à luxúria, que é até mencionado aqui um pouco mais de detalhes na lição, na primeira parte dela, que é a questão da pornografia, né? Que aumentou demais. Antigamente, para a pessoa ter acesso à pornografia, tinha alguns caminhos que ela tinha que percorrer, de repente tinha que passar um pouco de vergonha para ir até uma locadora para locar um filme. Mas hoje, com a questão do avanço da tecnologia, da internet, com todo mundo tendo smartphone com internet, isso se popularizou e facilitou demais o acesso a conteúdo pornográfico. Então, muita gente acessando pornografia, e inclusive cristãos. Nós fizemos uma pesquisa quando a gente estava na liderança do Ministério Jovem, junto com o pastor Alex. Nós fizemos uma pesquisa em todos os eventos que nós fizemos pelo Brasil. E nós descobrimos que mais da metade dos nossos líderes que participaram dos eventos, eles tinham acesso à pornografia. E sem distinção de gênero. Homem e mulher, ambos acessando conteúdo pornográfico. Então, realmente é um problema, né, que a gente precisa combater, precisa colocar diante de Deus, né, para que, dizendo realmente que é pecado, né, para mudar de postura, para mudar esse comportamento, porque é um problema que a gente tem vivido. E a pornografia é algo que alguns especialistas comparam com droga. Sim. Né, os efeitos que ela faz na vida da pessoa. E pode prejudicar demais depois o relacionamento. Inclusive,
quando se casa, né? Inclusive o próprio casamento, né? Você achar que o seu parceiro tem que fazer com você o que você assistia nos vídeos de pornografia. Então, é um problema mesmo esse pecado que pode afetar muito os relacionamentos em todos os níveis. Ou achar que o casamento vai resolver o problema, né, da luxúria. Eu acho que talvez muitos caem nesse pensamento, nessa mentira, né? Que beleza, quando eu casar, todos esses sentimentos, essas vontades pelo prazer, né? Vai acabar porque o casamento de alguma forma vai resolver. Mas é um problema do coração, é pecado, não é uma questão de comportamento simplesmente, né? Exatamente. E isso se resolve em Cristo, no Evangelho. Por isso, interessante a Bíblia trazer, o estudo traz, né, como uma luta realmente contra o pecado. E a luta contra o pecado, o que a gente vai entender um pouco hoje, sempre é através da graça e o amor de Jesus, né? Exatamente. Se você não depende do Espírito Santo para caminhar, você não consegue vencer nenhum desses pecados que nós apresentamos nessa lição bíblica. Na apresentação da lição, né, a gente teve a oportunidade de escrever a apresentação e a gente colocou essa luta, que é a luta de todo cristão. Todos esses pecados aqui, nós estamos sujeitos e a gente precisa depender da graça, do Espírito que vive em nós, falando dos cristãos, do Espírito que vive em nós para nos ajudar nessas batalhas. Realmente, sem a graça de Deus, sem a nossa vida estar submetida ao senhorio de Cristo e contando ali com a ajuda do Espírito, a gente não consegue vencer nenhum desses pecados, porque realmente a gente só enfrenta esses pecados por conta de um problema do coração. É um problema relacionado à queda. É o pecado que nos afetou e porque nos afetou agora nós estamos sujeitos a cometer esses pecados, né, que a lição apresenta. Amém. A segunda pergunta, pastor, diz assim, na sua opinião, por que muitas pessoas estão pautando o seu padrão de santidade nas opiniões pessoais ou em padrões culturais, em lugar da revelação das Escrituras? Como isso favorece a luxúria? Ok. Bom, se nós pensarmos nas pessoas que não são cristãs, elas estão pautando a vida delas no padrão cultural porque é o que elas conhecem, é o que há. O que surpreende um pouco a gente às vezes não são pessoas que não têm Cristo, pessoas ímpias, pautando a sua vida por padrões culturais, mas cristãos fazendo isso. Aí realmente isso é preocupante, né? Porque nós cristãos, nós temos uma cosmovisão e a nossa cosmovisão é dirigida pelo Evangelho. A pergunta que cita o Salmo 119, verso 105, um salmo extremamente conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a imagem de uma caminhada e de algo que nos guia nessa caminhada para que a gente não tropece ali no escuro enquanto caminha, que é a palavra de Deus. Então, para nós cristãos, o que deveria jogar luz na nossa mente para guiar a nossa caminhada enquanto estamos aqui, deveria ser a palavra de Deus. E por que, às vezes, muitos cristãos estão seguindo os padrões culturais? Infelizmente, porque estão tendo pouco acesso à palavra de Deus. Então, é chocante, mas existe um número gigante de cristãos que não leem a Escritura Sagrada, que não conhecem aquilo que a Bíblia Sagrada apresenta para os mais diferentes, as mais diferentes áreas da vida. Nesse final de semana eu ouvi uma pessoa comentar que cresceu na igreja, que viveu a vida toda na igreja e só depois de adulto já que realmente compreendeu a importância de ler a palavra. Então ele amava Jesus, participava dos cultos, dos ministérios, participava da vida da igreja, mas não tinha esse desejo, esse gosto por ler a Escritura, por estudar a Escritura. Então, como que nós vamos absorver a cosmovisão cristã para tomar decisões à luz do que a Bíblia Sagrada diz se a gente não conhece? Porque eu sempre brinco que a Bíblia a gente não aprende por osmose, não tem como, não se transporta de maneira mágica de uma mente para outra. Você aprende estudando, lendo. Então,
é muito importante que os cristãos leiam a palavra, estudem a palavra, se dediquem mesmo, né, para crescer no conhecimento da palavra de Deus, para que a vida seja modelada a partir da palavra, porque senão, se ele não tomar cuidado, ele está defendendo valores mundanos, inclusive luxúria. Uhum. Eu estava, enquanto você falava, pastor, queria procurar aqui, porque enquanto você falava vinha várias coisas, né, na mente, mas tem uma canção que a gente canta muito, né, nas igrejas, eu não quero mais procurar em outras fontes, né, a ideia a canção da mulher samaritana, né, e exatamente isso, a gente, porque a luxúria, de alguma forma, você quer satisfazer alguma coisa do seu coração, né, você quer essa sensação de se sentir pleno, satisfeito. E a gente acaba procurando, né, no pecado da luxúria, procurando satisfazer nessas fontes, né, na pornografia, na sensualidade, e em tantos pecados que abrem, né, o que é a luxúria. Só que a Bíblia sempre ela nos convida e nos apresenta que a fonte é Jesus, que ele é a fonte de vida eterna, e ele sempre nos convida, né? Venham, se vocês têm sede, se vocês estão insatisfeitos, se vocês estão precisando, sou eu a fonte, né? Jeremias também, ele apresenta isso para o povo, né? Vocês fizeram cisternas que fala... Cisternas rotas. Exatamente, que não acaba saindo tudo, né? Então, assim, como a gente encontra essa fonte, né? Como a gente sai dessas palavras bonitas da música, né? Eu não quero mais procurar em outras fontes, mas como a gente consegue colocar em prática e entender que a fonte é Jesus e beber dessa fonte, não sei na sua opinião, mas fazendo uma relação com a tua fala, é através da palavra de Deus, é através do alimento e desse contato, do estudo, que a gente vai sendo cheio da fonte da vida eterna, que é o próprio Cristo, através da sua palavra? Com certeza, porque senão fica algo extremamente místico e subjetivo. Às vezes realmente, né, o pessoal canta, né, e diz que quer só beber dessa fonte, que é Cristo, mas fica ali, né, nessa questão da música, mas objetivamente, como a gente faz isso? Então, objetivamente, eu faço isso, né, e mostro que realmente minha vida pertence a Cristo, Ele é Senhor da minha vida, quando eu me dedico tempo para ouvir a voz dEle. E não tem como a gente ouvir a voz dEle a não ser pela palavra de Deus. No Antigo Testamento, Deus se revelava muito por anjo, por visão, por sonho, né? Epifanias, teofanias, tinha um monte de experiências extraordinárias. Essa era a maneira ordinária de Deus se revelar, porque não tinha palavra escrita. Então, você encontra isso em excesso, em abundância no Antigo Testamento. A partir do Novo Testamento, a maneira ordinária de Deus se revelar para nós e falar com a gente, né, e mostrar para a gente a sua vontade é por meio da Escritura. Ele até pode usar esses outros meios hoje ainda, mas isso aqui é o extraordinário. Ordinariamente, a maneira de nós ouvirmos Deus, né, é através da sua palavra. Então é aqui que é para essa fonte que a gente vem para se alimentar, né, para se saciar, para ouvir Deus falar e para ir moldando a nossa vida e caminhando ao lado dele. E para se encher do Espírito, né? Para viver por meio do Espírito. E Paulo é tão claro quando ele fala, se a gente é cheio do Espírito, se a gente alimenta o Espírito, de forma nenhuma a gente satisfaz os desejos da carne. Os desejos da carne. Exatamente. E um desses desejos é a própria luxúria, as próprias questões aqui relacionadas aos pecados da área do sexo. É isso mesmo. Legal. Vamos para a pergunta 3, senão a gente fica aqui... Fale sobre as duas orientações, pastor. Orientações bíblicas dadas pelos apóstolos Paulo e Pedro quanto à luxúria. Aí temos alguns versículos, né? Alguns textos. 1 Pedro 4:3, Gálatas 5, do 16 ao 19. E comente também a frase, uma vez que Cristo, ao nos perdoar, rasgou o nosso escrito de dívida
e agora nós devemos rasgar o nosso vínculo com o pecado. Ok. Bom, esse primeiro texto, 1 Pedro 4:3, é um texto que você já leu no início, né, que é o texto base da lição. No passado, vocês gastavam tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Lá vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras, na idolatria repugnante. Então, esse texto fala de sensualidade. Esse texto fala de orgias. Então, esse texto fala de alguns pecados ligados à luxúria, né? Quando o sexo está sendo usado de maneira equivocada. É porque, biblicamente, aí é uma fala do apóstolo Paulo também, não é essa de Gálatas, né, que está aqui na lição bíblica, mas em 1 Coríntios 7, Paulo vai dizer para os cristãos, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Então ele está falando aqui do relacionamento sexual e ele chega nesse princípio aqui, que a pessoa que fica ardendo em desejo, a pessoa que não consegue controlar os desejos sexuais, porque os desejos sexuais eles são normais, né? Deus nos criou assim, são desejos que a gente precisa saciá-los de alguma maneira, né? Assim como comer, beber. Então, nós temos esses desejos em nós. Só que a maneira correta, e aí por isso Paulo diz, a maneira correta, no caso do desejo sexual, de você encontrar satisfação, é dentro do ambiente do casamento. Então, dentro desse ambiente do casamento, o sexo é santo, é um negócio dado por Deus, uma dádiva, um presente de Deus. Então, esses pecados mencionados aqui em 1 Pedro 4:3 são pecados ligados ao sexo, e o sexo aqui está sendo condenado porque ele está sendo realizado fora desse ambiente do casamento. Então, o conselho de Pedro aqui é para a gente romper com isso. No passado, a vida de vocês era caracterizada dessa maneira. Vocês usavam o sexo dessa maneira no passado. Mas e agora? Uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que resta não vivamos mais para satisfazer os nossos maus desejos, mas sim a vontade de Deus. Então, Jesus rompeu com o pecado, e aquele que está em Cristo precisa também romper com todo tipo de pecado. A grande meta da nossa vida é agradar a Deus e não agradar a nós mesmos. No passado, sim, a gente vivia para agradar a nós mesmos. E aí sim, a gente colocava o desejo sexual como se fosse um Deus no nosso coração. Agora não mais, agora Cristo é nosso Senhor. E eu não vou viver para satisfazer os meus desejos sexuais. Não são eles que dão o tom da minha vida, mas Cristo. Eu vivo para Cristo, para a glória de Cristo. Então Pedro diz isso aqui. E o texto de Gálatas é o texto onde Paulo fala sobre as obras da carne, o fruto do Espírito e também as obras da carne. Texto de Gálatas no capítulo 5 aqui que é mencionado, né? 5 a partir do versículo 16. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. É o que você falou há pouco, né? Se o Espírito está controlando, nós não vamos deixar a carne vencer as batalhas, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eu acho legal isso aqui, porque parece que nós cristãos vivemos uma guerra constantemente. Há uma guerra sendo travada no nosso ser constantemente. E aí Paulo diz, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Então, os 3 primeiros pecados da lista das obras da carne são ligados à luxúria. A imoralidade sexual, impureza, né? Aqui também ligada às questões sexuais, e libertinagem, né? Algumas versões falam também, trazem a palavra lascívia, né? Então, esses primeiros pecados aqui, todos pecados ligados à luxúria. Então, a ordem de Paulo aqui também, né? O conselho de Paulo aqui para os cristãos é: vivam pelo Espírito. Se o Espírito estiver controlando, vocês não vão deixar a carne vencer as batalhas, né? Então, daí por isso a frase aqui: uma vez que Cristo nos perdoar rasgou o escrito de dívida, vamos rasgar o nosso vínculo com o pecado, né? Nós
rompemos com o pecado e nós queremos viver pelo Espírito. Esse é o resumo da orientação de Pedro e Paulo. Uhum. Paulo, ele também, eu acho bem interessante nessa linha, né, que ele constrói em Romanos, do capítulo 6, 7 e 8, né, ele fala muito sobre isso, de que antes de Cristo, né, sim, a gente não tinha outra opção, né, a gente talvez tentava, né, tenta cumprir, viver em santidade, cumprir a lei de Deus, mas sem Cristo, sem o Espírito, é algo que se torna impossível. A gente não tem opção, né? A gente acaba pecando e a gente não tem opção de escolha. Mas em Cristo, ele fala, né? Graças a Jesus, temos agora a lei do Espírito em nós. Agora a gente é livre para decidir quem a gente vai alimentar. Eu acho que esse é o ponto. Agora a gente tem a capacidade de escolha em Jesus. Eu escolho alimentar o Espírito em mim, alimentar a santidade, ou eu posso escolher também continuar alimentando os meus desejos pecaminosos, né? Dentre eles, a luxúria. Então, que importante entender essa verdade, que agora em Cristo a gente já não está mais escravizado ao pecado sexual. Porque assim, o sexo, como bem você falou, não é pecado, né? Isso a gente precisa deixar em claro, né? Mas assim, sem a direção do Espírito, sem a guia do Espírito na nossa vida, ele acaba se tornando coisas terríveis na nossa vida, né? Exatamente. Paulo falou que em Romanos 6, você citou 6, 7, 8, em Romanos 6, que nós fomos libertos do pecado. E uma vez libertos do pecado, a gente ressuscitou com Cristo. Então agora a gente precisa viver para Cristo. E o pecado não pode mais nos dominar. Como nós vamos continuar sendo escravos daquele de quem fomos libertos? Então, antigamente o pecado era nosso Senhor. Agora ele não é mais nosso Senhor. Realmente, com o Espírito, nós temos esse privilégio e essa capacidade de enfrentar o pecado, de enfrentar os desejos da carne e vencer esses desejos. Acho que todos que estão nos acompanhando precisam ter essa consciência, né? Em Cristo Jesus é possível vencer os pecados contra a nossa natureza pecaminosa, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Acho que o que você comentou, pastor Santiago, está aqui no 18, quando Paulo diz: se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. O que é estar debaixo da lei? Na carta aos Gálatas, estar debaixo da lei significa duas coisas. Significa estar debaixo das regulamentações cerimoniais da lei, mas também estar debaixo da lei como uma condição para ser salvo. É você usar a lei, né, confiar nas suas obras para a salvação, para garantir o seu acesso a Deus. Então, nós não estamos debaixo da lei, porque nós não guardamos mais regulamentações rituais e nós não confiamos mais nela para sermos salvos. Nós confiamos no Espírito. A gente é guiado pelo Espírito de Deus. Então, nós não confiamos nas nossas obras. Então, veja que curioso. A gente pratica a obra. Ele tá dizendo aqui para a gente, ele está apresentando obras da carne que é para a gente ficar longe delas. Então, a gente se afasta dessas obras. Há um esforço nosso de romper com o pecado e de viver em santificação. Mas isso já é resultado da vida que nós recebemos de Cristo Jesus. Né? Nós já fomos salvos, já fomos alcançados por Cristo Jesus. E agora, como resultado, a gente luta para fazer a vontade de Deus e para obedecer a Deus, vivendo longe dessas obras da carne, que são apresentadas no texto. Legal. E para o pessoal, né, que está estudando com a gente, eu acho interessante, né, aprofundar esse assunto justamente aí em Romanos 6, 7 e 8, Sim. que tem muita direção de como viver isso de forma prática, né, pastor? De como viver agora pelo Espírito, né? Paulo fala sobre o que a gente está pensando, né? Como funciona a nossa mente, do que a nossa mente está se alimentando, e tudo isso são orientações de como viver de forma prática e alimentar o Espírito, e de fato o resultado ser o fruto do Espírito, né? Que o domínio próprio e aquilo que o verdadeiro amor, né? Isso, exatamente. Aí eu acho que tudo isso é resultado de uma vida que começa a ser guiada, né, e cheia do Espírito. Exatamente. O fruto do Espírito que Paulo menciona aqui, ele diz respeito
as próprias marcas do caráter de Jesus. Uhum. Se a gente examinar o fruto do Espírito, nós vamos verificar que é isso. São as marcas do caráter de Jesus em nós. O Espírito em nós está trabalhando para que o nosso caráter seja parecido com o de Cristo. Ele está imprimindo as marcas do caráter de Jesus em nós. E essas marcas são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, se nós tivermos essas marcas, quanto mais fortes essas marcas estiverem presentes em nós, mais nós seremos parecidos com Cristo e mais nós vamos vencer as lutas contra a carne, mais nós vamos vencer o pecado, né, que é o que Paulo apresenta aqui para a gente e apresenta também em Romanos 6, 7 e 8. Né? O 6 para vencer o 6 para a gente caminhar em santificação, o 7, né, o papel da lei nessa caminhada, e o 8, o papel do Espírito nessa caminhada. O 8 é o capítulo do Espírito mesmo. Então vale muito a pena ler esse capítulo, porque ele mostra esse trabalhar do Espírito na vida do salvo, para ele se parecer mais com Jesus. Legal. Bom, vamos caminhar para o final? Vamos lá. A última pergunta fala assim: analise os exemplos bíblicos do tópico 2 aqui da lição e compartilhe com a classe, nesse caso entre nós dois aqui, quais pontos mais chamam a sua atenção nas duas histórias, e comente a frase também: Deus não nos chamou para esconder pecados, mas para nos purificar de todo pecado. Bom, vamos lá. Esse item 2 da lição bíblica, ele cita dois exemplos bíblicos bastante conhecidos. Ele cita o exemplo de Davi, o trágico exemplo de Davi. Davi aqui é o exemplo negativo, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, mas ele, infelizmente, ele caiu no pecado da luxúria. Então o texto, a lição lembra-nos aqui sobre quando ele peca, né, adulterando com Betseba, que era a mulher de Urias. Era uma mulher casada, o esposo dela servia o reino, servia Davi, estava numa batalha, lutando pelo rei. Enquanto isso, a esposa está em casa e Davi acaba cedendo aos desejos pecaminosos. Esses desejos contra os quais nós temos dito que a gente tem que lutar, que a gente precisa lutar para poder permanecer de pé. Então a lição fala que o homem que venceu um gigante quando olhou para cima, mesmo sendo pequeno, foi derrotado quando olhou para baixo, do alto do seu palácio. Então a lição até usou literalmente aqui a cena, né? Ele do alto do palácio, olhando para baixo, e viu a Betseba e se interessou por ela e pediu para que ela fosse trazida para se deitar com ela. Mas pequeno ele venceu o gigante, né? Mas daqui ele acabou caindo. Então ele, no caso aqui em relação à luxúria, ele é o anti-exemplo, né? Porque ele acabou caindo. No caso de José, é o outro exemplo que é apresentado aqui. Aí José é um exemplo positivo, né? José é alguém que estava servindo na casa de Potifar e que acabou caindo na graça da esposa do Potifar. Ela acabou gostando de José e tentou se deitar com ele. Uhum. Mas José não caiu nessa tentação, né? José sabia ser grato, né, por tudo que Potifar havia feito a ele, e ele era fiel a Deus, sobretudo. Ele não negociou a sua integridade. Perdeu a capa, porque quando ela atacou ele ali para se desviar, ela acabou ficando com a capa dele. Ele correu e a capa ficou com ela. Perdeu a capa, mas não perdeu a integridade. Continuou sendo fiel a Deus. Foi acusado injustamente depois, mas enfim, então ele é um exemplo positivo aqui e nos ensina como a gente vence esse pecado da luxúria. Fugindo. Esses pecados da área sexual, o melhor conselho não é ficar. Não, eu sou forte, eu resisto, eu posso ser exposto à tentação. Não, nessa área aqui o melhor é fugir, né? Para poder vencer esse pecado. Então, vencer o pecado não é meramente uma questão de ser forte o suficiente, mas ser sábio o suficiente para reconhecer os seus limites
e evitar situações que vão favorecer a queda. Então, fugir, né? E no caso de, por um acaso, cair nesse pecado, como foi o caso de Davi, o caminho é confessar. Acho que daí a frase que aparece aqui na lição. Deus não nos chamou para esconder, mas para nos purificar de todo pecado. Então a gente precisa confessar. E Davi confessou. Ele caiu nesse pecado terrível, mas ali na frente ele reconheceu o seu erro. O Salmo 51, por exemplo, é um salmo que foi escrito após essa queda terrível de Davi. Ele arrependido colocou isso diante de Deus, né? Então, as pessoas que enfrentam esse pecado e têm perdido algumas batalhas, não é o fim da linha. Você pode pedir perdão para Deus para recomeçar e começar a agir como José, né, que foge e se mantém íntegro diante de Deus. Uhum. Eu estava pensando aqui e alguns até fazem uma relação, né, de que Davi viu pornografia, né, porque ele sai, né, do seu quarto e vê a mulher nua, né, tomando banho. E aí a gente vê de alguma forma as consequências disso, né, porque não foi somente olhar e voltar para o quarto. Ele agarra, né, a esposa de Urias e tem até um abuso, né, porque contra a vontade dela, contra uma situação assim bem triste, né, e que isso leva a outros pecados, né, a mentira, o assassinato. Então, assim, às vezes a gente não entende o perigo, né, do pecado sexual, que a carne, ela fica insatisfeita e ela sempre vai querer mais e mais. E assim, você pode cometer coisas terríveis por conta de um desejo, por conta de uma sedução, né, do pecado sexual. Então, assim, que bom que a gente tem esses exemplos para o Senhor nos mostrar realmente o quão terrível é isso, mas também Ele nos mostra os caminhos, né? O que Jesus fala, né? Sempre vai ter o que a palavra nos fala, sempre vai ter uma porta de saída para a tentação, né? É fugir, é o arrependimento, a vida pelo Espírito, mas a gente precisa entender a gravidade desse pecado, né? Exatamente. É um pecado grave com consequências terríveis, né? O pecado da luxúria. Daí porque fugir realmente é o melhor caminho. Nós falamos no começo que muitos estudiosos, eles acabam comparando, você falou da pornografia, a pornografia com a droga. Então, a droga, no começo, você precisa de poucas doses para poder mudar ali, né, dar o efeito dela, né? Mas uma vez que você começa a usar, você vai precisando de doses cada vez maiores para chegar naquele efeito, né, desejado. E a mesma coisa os pecados da área sexual, né? Você vai precisando. Então, assim, é melhor cortar logo pela raiz, é melhor romper com isso logo no início, fugir como José fez, né? Para não cair nessa cilada e desagradar a Deus, né? Fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Acho que esse é o nosso grande desafio. Amém. Pastor, temos uma última parte para você deixar aqui algumas orientações práticas e finalizar aqui a nossa lição. Mas antes, a gente vai assistir aqui o desafio da semana e também vamos assistir o momento da Igreja Missionária com o pastor Silvio para orar juntos pelos países, né, que estão sendo perseguidos e enfrentam dificuldades. Então fique agora com o desafio da semana e o momento Igreja Missionária. O prazer intenso liberta ou aprisiona? Sacia ou produz vazio? Estudamos nessa lição de hoje, dessa semana, sobre a luxúria e relacionada à sexualidade. Ela é um fruto da carne. O apóstolo Paulo, quando ele descreve lá os frutos da carne, a luxúria está entre os frutos da carne. E quando a gente alimenta a carne prevalece contra o espírito. Por isso, o perigo que quem sofre dessa tentação, quem tem a tendência para esse pecado,
Se alimentar a carne, você poderá cair, você poderá pecar. Então, a gente torna a falar sobre o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. A luta contra o pecado nada mais é que buscar esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Então, olha, se você é tentado nessa área, nessa semana, como desafio, pense naquilo que te provoca, naquilo que você pode mudar, que ações práticas você pode fazer para que aquilo não influencie a sua vida, para que aquilo não gere em você a tentação de consumar esse pecado. Então, presta atenção nisso. E além dessas atitudes que nessa semana você vai colocar em prática, vai prestar atenção, você precisa mudar os hábitos. Há coisas que não convêm. Se algo te atrai, a Bíblia diz isso, né? Que tem coisas que têm aparência do bem, mas não são do bem. Então, a gente precisa prestar atenção. Se há coisas, lugares, de repente filmes, séries, ou algo que você vai ver, vai ler, ou vai frequentar, que vai mexer com você, que vai gerar em você o sentimento da tentação, evite. Tome atitudes de mudança de hábitos mesmo. Se você costuma ir por um determinado lugar e aquele caminho provoca em você algo que você não quer praticar, não vá mais por esse caminho. Mude os teus atos, mude a tua forma, o teu relacionamento com Deus. Se aproxime mais de Deus. Peça força ao Espírito Santo de Deus e ele vai te ajudar, vai te segurar pela mão e dirigir os teus passos. Então, olha, conselho esta semana, evite situações de tentação como desafio. Tome atitudes práticas, mude de hábitos e eu posso afirmar com certeza, Deus pode te dar vitória nessa luta. Acredite. Amigos de Deus, graça e paz de Jesus, hoje nós vamos orar pelos promessistas em El Salvador. A missão promessista em El Salvador é liderada pelo pastor Isaías e sua esposa Jenny. A igreja é composta por cerca de 34 pessoas que se reúnem em um salão alugado na cidade de Santa Ana, a terceira cidade mais populosa do país. Em El Salvador, a dureza de coração e a falta de sensibilidade espiritual da sociedade são desafios para a igreja cumprir sua missão. Não obstante, novas políticas governamentais de repressão às gangues trouxeram certo alívio à população contra a violência, facilitando também o trabalho das igrejas. Frente a muitas limitações de recursos humanos e financeiros, a igreja salvadorenha tem um desafio de seguir pregando o evangelho de Jesus Cristo a uma sociedade apática. Vamos orar por El Salvador, porque Deus tem salvado pessoas nessa nação. Veja, aqui para os quadros do nosso Igreja Missionária, nós temos um pastor salvadorenho que vive aqui no Brasil, pastoreia no Brasil, que nos auxilia na captação de áudio e de imagem para o nosso programa. É o Evangelho do Senhor, rompendo fronteiras e ganhando vidas de todo mundo. Então, muito obrigado, pastor Augusto Pineda, pastor lá no estado do Paraná, que tem nos ajudado tanto. Então vamos orar por El Salvador, que Deus gere mais frutos a partir desse país. Ore para que promessistas salvadorenhos sejam avivados e fortalecidos para a missão. Ore também pelo crescimento da igreja e a aquisição de um prédio próprio para reuniões da igreja. E vamos orar pela formação de mais líderes e missionários para a missão na América Central a partir da Igreja Promessista em El Salvador. Deus, muito obrigado por tua graça e misericórdia, por amar El Salvador, por salvar pessoas naquele país,
por nos abençoar a partir da obra redentora que o Senhor está fazendo naquele país. E nós também queremos orar para que salvadorenhos sejam salvos. Que a Igreja Promessista em El Salvador seja entusiasmada e encorajada pelo Espírito Santo a cumprir a missão e evangelizar todas as partes possíveis da cidade onde está Santa Ana e outros lugares do país. Permita que a América Central e outros países do mundo também conheçam o Evangelho a partir dos promessistas salvadorenhos. Abre portas, meu Deus, para a missão, para a evangelização, para a conversão de perdidos. Dê condições também da igreja crescer e prosperar, florescer, ao ponto que ela tenha uma estrutura própria para os seus encontros de culto e ela possa ter melhores condições de evangelizar. Abençoe El Salvador, nós pedimos no poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, seja missionário e até a próxima. Tchau. Estamos de volta. E agora sim, pastor, eu quero deixar para que você tenha aí as suas últimas falas sobre o assunto, algumas orientações práticas também para a gente finalizar o nosso estudo. Ok. Bom, a lição bíblica termina com o De Olho na Vida com duas recomendações, à luz de tudo que foi estudado. Nós já vimos aí o desafio da semana também, mas eu queria deixar essas duas lições que a lição bíblica traz. Combata a luxúria em sua vida e ajude outros a combaterem a luxúria. E aí me veio à mente aqui, até com base em algo que a gente conversou aqui na última pergunta, me veio aqui essa fala de Jesus que é citada nesse primeiro, e eu queria terminar lendo essa fala de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Jesus está falando aqui de um olhar pecaminoso, quando eu olho para uma mulher e a transformo num objeto do meu desejo, que é o que a luxúria faz com a gente, faz a gente olhar para o outro e transformar o outro apenas num objeto de desejo. Se o seu olho faz isso, se ele está fazendo você pecar dessa maneira, arranque-o e lance-o fora, porque é melhor perder uma parte do corpo do que ter todo o corpo lançado no inferno. E se a sua mão direita te faz pecar, corte-a e lance-a fora, porque é melhor perder uma parte do corpo do que todo ele ir para o inferno. Então Jesus foi bastante radical no exemplo que ele deu. É claro que isso aqui não é literal, ninguém tem que arrancar o olho ou cortar literalmente a mão. Ele não estava falando de mutilação, ele estava falando de mortificação. Ele estava falando de a gente romper de fato com o pecado. Então, se teu olho está fazendo você pecar, viva como se você não tivesse olho, então. Então, pare de olhar o que está fazendo gerar em você esse desejo pecaminoso. Então, Jesus está sendo muito sério aqui na fala dele para a gente romper com o pecado. Então, se você é alguém que tem dificuldade com a luxúria, combata a luxúria na sua vida, fuja desses desejos pecaminosos. E se você conhece gente que está lutando contra isso, de repente não é você, mas você conhece pessoas que estão lutando, então ajude essas pessoas à luz da palavra, com a cosmovisão cristã, à luz da palavra de Deus, para que ela também consiga vencer esse pecado. Acho que esses são os conselhos da lição de hoje. Amém, pastor. Amém. Ora para que a gente possa terminar essa lição pedindo aí também a bênção de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo tempo que nós tivemos hoje de estudo. Nós conversamos sobre um pecado grave, como todo pecado. E talvez, Senhor, nós tenhamos pessoas que assistiram essa lição bíblica que lutam contra esse pecado, meu Deus, que têm dificuldades na área sexual, ou com pornografia, ou com masturbação, ou com fornicação, ou adultério, enfim, Senhor, esses vários pecados, a lascívia, esses vários pecados da área sexual. A gente suplica para o Senhor nessa oportunidade força do Senhor para esse teu filho e essa tua filha, para que eles possam romper com esse pecado, confessá-los, colocá-los diante do Senhor, reordenar a vida e passar a trilhar o caminho da santidade nessa área, Senhor, porque o sexo ele é uma bênção do Senhor quando feito no contexto correto, no ambiente correto, que é o ambiente do casamento e para a tua glória, meu Pai. Ajuda esse teu filho e essa tua filha, ajude, Senhor, também aqueles que ouviram essa lição
para que esses princípios aprendidos possam ser usados para ajudar outras pessoas. De repente não somos nós que estamos lutando contra isso, mas que a gente ajude outras pessoas que estão fracas e precisando de orientação nessas áreas, meu Pai. Nós colocamos tudo diante do Senhor, tudo diante da cruz do Senhor. Ajuda-nos, Deus, porque nós só conseguimos vencer e caminhar na luta contra o pecado com a Tua ajuda e com o poder do Espírito. Oramos agradecidos no nome de Cristo. Amém. Jesus. Amém. Valeu, pastor. Obrigado por esse tempo aqui. Amém. E obrigado a você que ficou até o final com a gente. Que Deus continue abençoando a sua vida e a gente se encontra semana que vem para continuar estudando a lição bíblica. Até mais.